20 de maio de 2014. Torcer pelo Brasil na Copa do Mundo sem se alienar com o futebol. Esse é o desejo do lateral direito Daniel Alves, um jogador que sabe como se posicionar. Pelé pede que não se crie pressão sobre Neymar e volta a criticar atos contra a Copa do Mundo. Equipes começam a se preparar para o Mundial. Itália já treina e Messi chega à Argentina para se juntar à seleção. Depois do título do Atlético, Madrid respira agora a decisão da Champions. Cristiano Ronaldo treina e diz que estará em campo no sábado. Jogadores do São Paulo recebem uma visita mais do que especial. O garoto Brian, de apenas 11 anos. E ainda, hoje tem rodada completa da Série B. Torcida do Vasco deve comparecer em peso para apoiar a equipe no Piauí. E Portuguesa tem primeiro desafio após Argel deixar o posto de treinador. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, ótima noite de terça-feira para você. A Copa do Mundo está chegando. Faltam 23 dias, a contar de amanhã, né? Para começar a principal competição do futebol mundial. Um evento realizado aqui em São Paulo reuniu craques que estarão em campo pela seleção brasileira e um dos principais nomes na conquista do pentacampeonato realizado no Japão e na Coreia do Sul em 2002. Veja esse encontro de feras na reportagem de Alexandre Silvestre. Uma ação de marketing realizada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, convoca 4 titulares da seleção brasileira: Dani Alves, Davi Luiz, Paulinho e Oscar. E um veterano campeão mundial, o ex-goleiro Marcos, que gosta de uma palhaçada. Eu já fiz minha parte, tô cegadinho, agora eu só fico aqui torcendo pra vocês. Estamos aqui à disposição, precisando, estamos aí, velho. Descontração às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, evento que mexe com os sentimentos de todos. Um dos nossos zagueiros agradece o privilégio. É um presente de Deus. Todos nós um dia sonhamos em defender a camisa da seleção brasileira e a nossa geração tem a grande oportunidade e o privilégio de disputar uma grande competição no nosso país. O volante Paulinho destaca o ponto forte desse grupo: A forma que nós estávamos marcando os adversários. Oscar, nosso meia-esquerda, é jovem, quase não tem barba, mas está pronto para encarar o desafio que nem gente grande. Tô pronto. Eu me preparei já esse ano aí, as confederações foi muito importante pra gente e agora a Copa do Mundo, se preparar mais um pouquinho, cabeça boa para fazer uma grande Copa. Marcão, confiante, defende quem defenderá a seleção com as mãos. Júlio César, por ser o goleiro mais experiente que o Brasil tem no momento, em termos de seleção, né? Já por ter disputado a Copa do Mundo, Copa das Confederações. O Jefferson e o Vitor por merecimento da regularidade que eles vêm tendo ao longo dos anos nos seus clubes. Durante o encontro, os atletas assistiram a 2 vídeos. O primeiro com mensagens de amigos. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa simples ter a oportunidade de jogar no Brasil pela seleção brasileira. Parentes. Oi, irmão, tudo bem? Um dia na nossa infância, você falou pra mim que eu veria no álbum de figurinha que está aqui. A prova de mais essa vitória na sua vida. E do técnico da seleção. Eles precisam ter aquela paixão verde e amarela. Em seguida, viram a apresentação improvisada de 2 meninos que ensaiaram uma dancinha nova. Como é que é? E escutaram o que a nova geração de brasileirinhos tem a dizer na voz do garotinho Rafa. Nós sonhamos em cruzar como o Daniel Alves, em marcar como o Davi Luiz, em cabecear como o Paulinho, em driblar como o Oscar. Sonhamos vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje vocês são os nossos sonhos e nós estamos com vocês. Muito bem!
patriotismo. A torcida está pronta e os jogadores também. A Copa do Mundo está chegando, mas atenção pessoal, não vamos nos alienar com o futebol. Temos que construir um país melhor. Passaram-se mais de 50 anos da gente receber outra vez esse mega evento e a gente crescer como país, porque eu acho que quando você consegue organizar um evento tão grande como esse, você evolui, você aprende com as pessoas que vão estar te visitando. Eu sou o povo, eu estou falando aqui em nome de povo, não em nome da seleção, em nome de jogador da seleção brasileira que defende a Copa do Mundo. Eu acho que é um grandíssimo evento, mas a gente não está leigo dos problemas que a gente tem no nosso país e somos os primeiros que queremos essa melhoria, que queremos essa evolução do nosso país. E por fim, Marcos conclui o raciocínio do Daniel, que come bananas e fala o que pensa, assim como o Marcão, que já tomou até cafezinho dentro de campo. A gente tem um país que tem muito a melhorar, né? Tanto em saúde, como em educação, como em segurança pública e muita coisa, mas não é culpa da Copa, né? Você acha que se não tivesse a Copa aqui ia melhorar muita coisa? Faz 200 anos que a gente reclama das mesmas coisas, né? Mas eu acho que o país é um país rico, que dá para fazer Copa do Mundo, dá para fazer carnaval, dá para fazer hospital, dá para melhorar a segurança. Agora depende dos governantes, não dos jogadores. Mas é claro que vencer a Copa é muito bom, a gente fica gravado pro resto da vida, o povo brasileiro comemora bastante, mas isso não apaga os problemas do Brasil que precisam ser resolvidos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aí você vê o Marcos, aí dá uma saudade danada de 2002, que foi justamente a última vez que a seleção brasileira foi campeã do mundo. Uma seleção desacreditada que ganhou a vaga para a Copa do Mundo na Bacia das Almas. O Ronaldo foi chamado para a Copa do Mundo surpreendendo todo mundo. O Marcos foi um dos grandes nomes daquele Mundial, disputado na Coreia do Sul e também no Japão, e salvou a seleção em vários jogos. Realmente foi uma figura importantíssima, um dos principais jogadores. Agora encerrou a carreira, está curtindo a Copa do Mundo por um outro ângulo. E sobre o país, quando o Brasil foi escolhido sede da Copa do Mundo, 7 anos atrás, quase 8, imaginava-se realmente que a gente pudesse precipitar uma melhora no país que deveria vir por obrigação, né? Por compromisso feito pelas autoridades, pelos governantes brasileiros. E isso não aconteceu, né? Houve uma melhora aqui, outra acolá, mas muito pontual e muito aquém daquilo que se esperava de fato, né? A lista de compromissos com a FIFA, ela era vasta. E aí o que a gente viu foi uma sucessão de atrasos e pouca coisa sendo realmente feita em benefício do cidadão. Ponto. Isso não se discute, independentemente dos números que são apresentados, isso é um fato. Por outro lado, Chico, quando a bola rolar, sabe, naquele momento de bola rolando, é um outro contexto. Quer dizer, então quem gosta de futebol vai acompanhar com atenção, vai se entusiasmar com os principais craques que vão estar desfilando em gramados brasileiros, em arenas modernas, e nesse quesito a gente acho que é o maior legado para quem gosta do futebol. Uma arena moderna, um lugar aconchegante, bonito para você ver futebol, grama lisinha, a bola corre rápido e isso não vai faltar, eu diria, espetáculo nesta questão. E na verdade é o que você vai tirar de bom mesmo nessa Copa do Mundo, uma vez que a contrapartida não foi como se esperava. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu fico com a opinião do Marcos. Eu acho que esse país que nós vivemos no Brasil é um país ainda que nós não exploramos certo, não exploramos direito. Não sabemos o que, de fato, nós temos na mão. Porque muita coisa acontece em Brasília há anos, ninguém sabe para onde vai o dinheiro que são arrecadados impostos, que são gastos na saúde, que são gastos no transporte. Na Copa, ficou sabendo que ia se gastar milhões, bilhões, já 20 milhões, ou sei lá quantos milhões, que se vai gastar na Copa do Mundo. Na verdade, chega o gasto a 1 bilhão.
Não duvido. Um bilhão, só o estádio do Corinthians já custa isso. É mais de 20 milhões com os gastos com a Copa do Mundo. Mais de 20 milhões. Então, eu estou achando assim, que não é só por causa da Copa. A gente descobriu que foi gasto isso na Copa. Mas você pensa que isso não é gasto todo ano em outros lugares? É sim. Saúde, é mal empregado na saúde, é mal empregado em todo quanto é lugar. Não é só por causa da Copa. São todos os anos que são assim. Você sabia que cada deputado federal, por exemplo, tem 15 milhões ao seu dispor para gastar em projeto por ano? Nossa. Alguém vai cobrar desses caras onde eles gastam? Você sabe aonde gasta cada deputado federal 15 milhões por ano? Pois é o que eles têm. O senador também tem verba para gastar. Todo mundo tem verba para gastar, mas aonde que eles gastam isso? Muitos alugam um carro em locadora de fachada. Não sei, sei. Agora, os colegas que estão lá em Brasília têm que cobrar isso. O cara que cobre política, que cobre economia, tem que ter coleão, meu filho. Chegar lá e falar assim, olha, deputado tal gastou mal o dinheiro, assim. Mas ninguém faz isso. Só fazem média com os caras, entrevista os caras, só ficam lambendo os caras, fazem entrevista ideológica. Os caras não são ideólogos, são administradores. Essa que é a grande verdade. Então tem que fazer pergunta na lata para os caras. Ninguém faz. Então, não é só a Copa do Mundo que dá prejuízo, não. A política, no contexto, é prejudicial. Boa, Chico Lang. Bom, é o seguinte, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre um assunto que foi comentado pelos jogadores na matéria que a gente acabou de ver. Você acha que ganhar a Copa do Mundo diminuirá a revolta da população que se manifesta nas ruas? Vai dar uma acalmada nos ânimos, não vai não? A gente quer saber a sua opinião. Celso Cardoso. Eu acredito que o país mudou. Não vai acalmar coisa nenhuma. Bom, se perder, a gente sabe o que acontece. Mas e se ganhar, Chico? O país é uma outra história. Será, Chico? Eu acho que não. Eu acho que a grande maioria vai curtir a Copa do Mundo como sempre curtiu. Agora, é evidente que o país está começando a mudar. Quem sai na rua para protestar é a classe média. A classe baixa só protesta quando você faz o que está sendo feito hoje. Os ônibus param, aí o cara não tem como voltar para casa, fica cabreiro da vida e aí sai da frente, porque aí a população se revolta. Mas em outras situações, eu duvido, vai todo mundo curtir a Copa. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Entre lá no site gazetesportiva.net. Estrela principal de um evento realizado no México, Rei Pelé falou sobre vários assuntos relacionados à Copa do Mundo. Em um evento no México, o rei do futebol colocou em prática o resultado das aulas de espanhol e falou de vários assuntos. O primeiro, as seleções que ele aponta como favoritas para levar a Copa. Neste momento, para mim, as equipes europeias, que já vi muitos jogos, as equipes da Europa que eu creio que está muito bem, não sei se vai ganhar o Mundial ou se chega à final. Mas as duas equipes, Espanha e Alemanha. Depois, a conversa foi sobre Neymar. Não é justo pôr o peso de ganhar Mundial nas costas de Neymar. Neymar, nossa cria de Santos, não? Saiu de aí. Mas Neymar vai jogar seu primeiro Mundial. Pelé também falou da situação dos estádios, que há 23 dias do Mundial ainda estão inacabados. Há 6 anos atrás já sabíamos que o Brasil ganhou o direito de ter a Copa do Mundo. E agora, um mês antes da Copa, há estádio que todavia não terminaram. É isso que eu disse que sentia muito. E, por fim, criticou as manifestações contrárias à Copa no Brasil. Há 6 anos atrás, quando estávamos nas eleições para conseguir a Copa do Mundo, nós estávamos trabalhando e nós chegamos, ganhamos a Copa do Mundo, o presidente Lula foi aí, isso foi 6 anos atrás. E eu disse que os manifestantes, se não quiserem a Copa do Mundo, nesta época deveriam manifestar. Esta foi a primeira entrevista que eu disse. Não esperar a hora em cima dos mundiais que já estão quase prontos os estados e eles empezaram a manifestar. O Pelé não deixa de ter um pouco de razão. A lógica do Pelé é correta. Se há 6 anos atrás tinha gente contra o Mundial, que saísse nas ruas e protestasse 6 anos atrás.
6 anos atrás teve aumento do ônibus, ninguém saiu para protestar. 6 meses atrás, os professores também não saíram na rua para protestar. E o país não vive o caos por causa da Copa. Não, mas é que tá. Mas se você usa a Copa para protestar, para aparecer na TV, para dizer que o Brasil é uma bagunça, desmoralizar o país, desmoralizar a si mesmo, é errado também. Então, essas manifestações públicas no Brasil são complicadas. São sempre manipuladas por partidos políticos. Sempre. Nunca tem uma manifestação assim, eminentemente popular. Acho que a única que eu vi foi aquela contra a passagem de ônibus no ano passado. Isso tudo é feito, isso é impresso em gráfica, sabe? Tem gasto isso aí, sabe? Isso tem gasto. Tem alguém essa bancando isso daí, essa né? bandeira que estão queimando aí, custou dinheiro, alguém tá comprou para fazer isso aí. Quer dizer, é só parar um pouco para pensar que vai ver que tem gente por trás contra a Copa do Mundo. Não é um movimento espontâneo. Vamos à rua. Não existe isso. Aconteceu, sim, na greve do ônibus do ano passado. Isso aconteceu. Todo mundo foi para a rua. Mas agora o Pelé tem razão. O Brasil só inicia a concentração para a Copa do Mundo a partir da próxima semana. Enquanto isso, a Itália já está trabalhando de olho no Mundial. E na Argentina, o principal astro da equipe chegou ao país para iniciar os treinamentos. A principal arma dos argentinos para a Copa do Mundo já está em casa. Da chegada a Buenos Aires, Lionel Messi garantiu que a fraca temporada no Barcelona ficou para trás. E é hora de focar todos os esforços no Mundial. Eu sei que agora estou com a seleção. Mudo o chip, como já fiz muitas vezes na situação contrária. Quando as coisas não davam certo com a seleção e eu voltava para o Barcelona e jogava bem. Esperamos que dessa vez minha cabeça mude e a história seja diferente. Perguntado sobre o que um jogador precisa para ganhar uma Copa, além de ser o melhor jogador do mundo, Messi foi direto. A verdade é que muitas coisas. Primeiro, estar em boa forma, ter um grupo forte, o que acredito que temos, e ter um pouco de sorte, que também é necessário em Copas do Mundo. Mas, como eu já falei, acho que estamos no momento no qual o time está muito bem. Temos muitas oportunidades. Hoje, na Itália, os 30 nomes escolhidos pelo técnico Cesare Prandelli deram início aos treinamentos para a Copa do Mundo. O comandante da esquadra azurra ainda não definiu os 23 que viajam ao Brasil, mas deu um recado aos jogadores. Quer que eles sejam taticamente flexíveis, como na Copa das Confederações do ano passado. A ideia é ter uma fórmula que possa ser modificada, e não uma fórmula rígida. Queremos ter a habilidade de mudar, mas também precisamos ser um grupo determinado e preciso. Trabalharemos esse ponto com a equipe até mesmo durante os jogos. O ídolo português Luís Figo já tem a lista de favoritos para ganhar a Copa do Mundo. Primeiro o Brasil, depois a Alemanha, e em seguida provavelmente a Argentina ou a Espanha. Para o segundo lugar, provavelmente Portugal, a Holanda ou alguma seleção desse tipo. Apesar de a Espanha estar entre as favoritas ao título, Figo não acredita que a Fúria levantará a taça no Brasil. Eu não acho que a Espanha vencerá outra Copa do Mundo, porque nenhuma seleção ganhou 2 Copas seguidas, mesmo que eles tenham qualidade para isso. Figo só errou numa questão. Teve seleção que ganhou 2 Copas seguidas, sim. O Brasil. Aê! O Brasil ganhou em 58 e ganhou em 62. Mas faz portanto, bicampeão do mundo. Não importa, mas já ganhou. Né? Não sabe nada o Figo. Não, sabe muito. Até os favoritos dele coincidem com os meus. Eu coloco Brasil, Alemanha e Argentina como os maiores favoritos e a Espanha correndo por fora, apesar do timaço que tem. Sobre o Lionel Messi, eu não me iludo não com uma temporada, entre aspas, ruim. Ele, para mim, continua sendo, sabe, um dos grandes jogadores do mundo, o melhor do mundo, apesar da fase do Cristiano Ronaldo ser melhor, diga-se de passagem. E aquela história de, o Messi joga mal joga mal na seleção da Argentina, só joga bem no Barcelona. Isso mudou. Ele tem feito boas partidas com a camisa da seleção argentina, ele se ambientou e tem tudo para ser realmente, sabe, para repetir o que Maradona fez à frente da seleção, ser o grande cara, o condutor desse time, Chico. Olha, Celso, eu já penso diferente. Eu acho que o Messi está em decadência.
Ele começou a entrar em decadência, ele começou a cair. Como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, como aconteceu com o Rivaldo, como aconteceu com o Ronaldo. Na minha opinião, o Messi começou a descer a ladeira. Tanto é verdade que o Barcelona já até estava falando em vendê-lo. Por quê? Porque o Barcelona percebeu isso. Acabou de renovar, transformou o Messi no mais caro jogador do mundo. Eu sei disso, ele renovou até 2018. Mas isso não quer dizer que o Barcelona não venda. Pode ser que venda depois da Copa. Até porque todo mundo acha que na Copa ele vai se valorizar. A cláusula é altíssima. Não faz mal, mas pode ser que aconteça. Eu acho. Quem imaginava que o Ronaldinho Gaúcho fosse acabar no Atlético Mineiro? Quem? Ninguém. Eu me lembro muito bem que meu filho era pequeno, jogava PlayStation comigo, pegava o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e fazia miséria com o Ronaldinho Gaúcho contra mim. E eu me lembro bem, a gente fazia jogo de PlayStation. O Ronaldinho Gaúcho era o cara. Se lembra quando o Ronaldinho Gaúcho fizeram aquela encenação que ele acertava a bola na trave 3, 4 vezes seguidas? Lembra disso? Até isso fizeram. Então eu acho que tem uma idade que o cara entra em decadência. Eu acho que o Messi começou a descer a ladeira. Eu não estou dizendo que ele é horrível, não estou dizendo isso. Até o Pelé desceu a ladeira e um dia parou. Isso aí tem uma hora que a gente vai ficando velho e chega o dia que a gente morre, não tem jeito. Então, o futebol, o jogador de futebol tem exatamente isso. Tanto é verdade que todo mundo diz, inclusive o Flávio Prado, que sempre fala, o jogador de futebol é o que morre duas vezes. Quando acaba a carreira, fecha a porta da carreira, né? E depois quando morre mesmo. Então, quer dizer que é difícil, é doloroso isso. Mas eu acho que o Messi começou a decair, na minha opinião. E hoje, o grande astro dessa Copa, se eu posso estar errado, mas vai ser o Cristiano Ronaldo. Esse sim está numa fase exuberante e está jogando de costa. Está jogando de costa. Está fazendo gol de costa, Cristiano Ronaldo. Então é diferente. Vamos parar de puxar o saco do Messi, que o Messi está, começou... ele nunca foi uma realidade na seleção, né? Embicou o nariz para baixo e vai cair. Bom, falando em Copa do Mundo ainda, ontem nós cogitamos aqui, o João Val que havia pedido, solicitado um novo jogo na Arena Corinthians e foi atendido. A CBF mudou o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro do dia 28, às 10 da noite, para dia 29, uma quinta-feira, 4 horas da tarde. Aí serão testadas as arquibancadas móveis e todo o esquema de trânsito. Como é um dia de semana, horário próximo ao jogo da Seleção Brasileira, um bom teste. Espero que de carro as pessoas possam andar melhor do que foi no último domingo. Mas vai fechar tudo? Como fechou? Vai ser o mesmo esquema padrão FIFA. Pelo amor de Deus. Mesmo esquema padrão FIFA. Nesse dia, quem mora na Zona Leste é melhor ficar em casa. E para quem vai ao jogo, obviamente, é a melhor opção, como já destacamos nas matérias realizadas. Domingo, metrô, trem e metrô. E só falando do Rio de Janeiro, a gente fica muito preocupado com a segurança, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Mas no Rio de Janeiro há uma notícia aqui que vai ter o maior esquema de segurança de todos os tempos, de todos os eventos. Vão ser, Chico Lang, 20 mil agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e outros órgãos mobilizados para trabalhar durante o Mundial daqui 23 dias. Então, acho que o Rio de Janeiro vai ser o lugar mais seguro do mundo. Olha só, 8.132 policiais militares, 5.300 membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, 810 bombeiros, 800 policiais rodoviários, 462 policiais civis, fora a Polícia Federal, Guarda Municipal, que não divulgaram seus efetivos. Você vê como esses caras são cara de pau, né? Só porque vem turista, eles vão botar a polícia à beça no Rio de Janeiro. Por que não fazem isso o ano inteiro, todos os dias? Por que não fazem isso em São Paulo também? Não, vão botar todo esse manancial de polícia na rua. Por quê? Porque sabem que o Rio de Janeiro é um lugar perigoso. Então, vão colocar esses caras na rua durante 30 dias. Por que não faz isso todo ano? Porque deve estar tirando pagar 20 mil policiais? Se pague, a gente paga. É verdade. Se for a segurança, se for a nossa vida que está em jogo, vamos pagar os 20 mil policiais no Rio, em São Paulo e nessas grandes capitais. Agora, esses caras são cara de pau. Quando chega a Copa, tem tudo aí. Basquete, o Flamengo está em mais uma decisão do Novo Basquete Brasil. Ontem o rubro-negro venceu o Mogi das Cruzes por 79-71 na casa do adversário e fechou a série melhor de 5-3-1. O Flamengo chega à quarta final desde que a competição começou a ser disputada há 6 temporadas e vai em busca do tricampeonato. O adversário do rubro-negro pode sair esta noite. Caso o paulistano vença o São José no Vale do Paraíba, fechará a série e ficará com a inédita vaga na decisão.
Tudo sobre esse jogo você fica sabendo amanhã aqui no Gazeta Esportiva. E olha, nós também estamos no Facebook, curta a nossa página, endereço facebook.com/gesportivanet. Amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte. Veja os destaques com a Anitta. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre o duelo entre São José e Paulistano pela semifinal do Novo Basquete Brasil. Tem ainda os preparativos de São Paulo e também do Corinthians, que entram em campo amanhã pela 6ª rodada do Brasileirão. As notícias de Palmeiras, Santos, que jogam na quinta-feira, e as novidades da seleção brasileira. É amanhã, é meio-dia, é Super Esporte. É isso aí, um beijão pro Alex São Paulino da Vila Mascote, para toda a galera que escreve pra gente no Twitter, Facebook. Não dá pra mandar beijo pra todo mundo, mas considerem-se beijados, abraçados. A bola, ó, do Chico Lang, beijinho. Manda. Ai, que fofo, gente. A bola vai rolar no Campeonato Brasileiro da Série B. 10 partidas acontecem esta noite pela 6ª rodada. Confira os jogos. Oeste e Santa Cruz se enfrentam às 7h30 no Estádio dos Amaros, em Itápolis. No mesmo horário, a Ponte Preta recebe o Vila Nova no Moisés Lucarelli. O Paraná visita o Avaí na Ressacada, enquanto o Atlético Goianiense e a BC de Natal duelam no Serra Dourada. No Mineirão, o América Mineiro joga contra o Joinville. Às 9h50, Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam no Albertão, em Teresina, no Piauí. E o Náutico recebe a Portuguesa na Arena Pernambuco. O Boa Esporte visita o Luverdense no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Icasa e Bragantino jogam no Romeirão, em Juazeiro do Norte. E o América de Natal recebe o Ceará na Arena das Dunas. Depois da folga forçada na rodada do final de semana, quando não pôde enfrentar o Náutico no Recife por causa da greve da Polícia Militar de Pernambuco, o Vasco entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. A apaixonada torcida Cruz Maltina não abandona o Vasco nem no Calvário da Série B. Com uma partida a menos, mas na 6ª colocação na competição, o gigante da Colina foi recebido com muito carinho em Teresina, onde enfrenta logo mais o Sampaio Corrêa. Eu gosto do goleiro, do atacante e de todos. A partida estava marcada para acontecer na Arena Amazônia, já que o Vasco está punido com a perda de 3 mandos de campo. Porém, sem alvará em Manaus, o embate foi transferido para o estádio Albertão, na capital do Piauí. Os maranhenses do Sampaio Corrêa fizeram o reconhecimento do gramado antes dos cariocas, que só apareceram para treinar no comecinho da noite. O time carioca terá 3 desfalques hoje. O goleiro Martin Silva está com a seleção uruguaia, o atacante Thales com a seleção sub-21 do Brasil e o meia Douglas foi poupado. As novidades serão os retornos de Pedro Ken e Edmilson. Eu preciso ter alguns cuidados em função de outros, para que eu não entre também já com 4 atletas vindo de lesão. Isso vai ter uma sobrecarga lá na frente. Mesmo com os desfalques, Adilson mantém sigilo sobre a escalação. Eu vou conversar ainda com os atletas para a gente fazer um bom jogo, independente da formação. Nós temos alguns jogadores que sentiram, né? E nós precisamos mudar um pouquinho o jeito de jogar, mas com o intuito de fazer um grande jogo. A mais de 2.500 quilômetros de distância de casa, os vascaínos contam com o apoio da torcida para voltar à elite do futebol. Na alegria ou na tristeza, na primeira, segunda, terceira, 10ª divisão, nós vamos sempre estar aqui. Penúltima colocada com apenas 2 pontos em 5 jogos, a Portuguesa tem uma missão complicada daqui a pouco contra o Náutico na Arena Pernambuco. O repórter Felipe Sboril acompanhou o último treino da Lusa antes do embarque para Recife. Nem o próprio treinador Argel Fuchs aguentou a pressão depois de mais uma derrota no final de semana. Eu estou saindo, estou me desligando da Portuguesa, uma decisão minha, né? Até porque futebol para mim é uma coisa séria, eu gosto de ganhar, eu trabalho para vencer, eu trabalho para ganhar, né? E daqui a pouco chega outro treinador, nesse momento consegue dar uma recuperada nesse grupo de jogadores. Me pegou de surpresa porque eu trabalhei já com ele antes e sabia que ele não tinha, muito difícil dele tomar uma atitude dessa, então acho que ele realmente estava muito esgotado já com tudo que vinha acontecendo.
né? Acho que foi isso que veio com que ele tomasse essa decisão. Nessa hora, a conversa pode ser o melhor remédio. A situação já é crítica. Em 5 rodadas na Série B, o time ainda não venceu. Tem apenas 2 pontos e respira novamente a zona de rebaixamento. Sabemos que precisamos tirar a Portuguesa dessa situação e só nós que vamos fazer isso, né? Então o time está bem fechado, está bem focado, conversando bastante e vamos agora enfrentar o Náutico já para tentar tirar essa fase ruim que está acontecendo. Para o jogo desta terça-feira contra o Náutico na Arena Pernambuco, o treinador será o auxiliar Gerson Sodré, que assume interinamente o comando. Ele conhece mais de qualquer um, cada jogador aqui. O respeito com ele é o mesmo que tem, né? É o nosso comandante nesse jogo. Temos que respeitar, temos que lidar bem com ele, né? E nós estamos fechados com ele para esse jogo do Náutico e sabemos que temos que ganhar. Até a próxima quarta-feira, o novo treinador da Portuguesa deve chegar. Wagner Benazzi, Jorginho e até Marcelo Veiga foram procurados pela diretoria da Lusa, que ainda não definiu quem assumirá o cargo. Mesmo assim, nos vestiários, os jogadores continuam ansiosos por essa decisão. A gente está esperando, né, um treinador, a gente não tem nomes ainda, não foi passado nenhum nome para a gente, mas enquanto não vem, a gente tem que trabalhar do mesmo jeito, da mesma maneira e esperar que venha um treinador aí para poder ajudar a gente, né, que some com o grupo, para a gente poder sair dessa situação quanto antes. Sabemos que a diretoria da Portuguesa vai trazer uma pessoa que é para nos ajudar, né, auxiliar nós durante o campeonato. E eu espero que eles tomem a decisão certa e que a gente está aqui para receber de braços abertos quem vem aí que possa vir para nos ajudar. Meus amigos, a situação da Portuguesa é uma situação difícil, uma situação delicada, mesmo porque ficou bem claro que existem traíras na direção da Portuguesa. A Portuguesa parece o Senado romano da época de Marco Antônio. Olá. Sabe aquele que fala, até tu, Brutus, foi Marco Antônio ou Marco Aurélio? Agora eu me confundi, acho que foi Marco Antônio, que foi esfaqueado por senadores romanos por causa de Cleópatra. E até Brutus, que era o garotão dele, esfaqueou ele também. E ele falou, até tu, Brutus. Então lá na Portuguesa está assim o negócio. Você virou a esquina, tem um cara com uma faca vai enfiar no outro. Por quê? Porque deu aquela confusão toda que desclassificou a Portuguesa. Alguém deu um recado errado, não se sabe se foi intencionalmente ou não. Muita gente está dizendo que foi, ninguém fala quem foi, todo mundo esconde o cara que fez essa bobagem. Júlio César, vítima de conspiração de senadores e o filho adotivo Marcos Brutus matou. E filho adotivo nessa época significava o amante, né? Até tu, Brutus, adotavam meu filho. Os amantes, então, até tu, Brutus, né? Então, quer dizer, a coisa está feia lá na Portuguesa. E o Argel, que é um grande treinador, um cara que estava levando a coisa certa, teve que sair. Agora, quem é que vai querer pegar a Portuguesa em vias de cair para a Série C? Quem vai pegar a Portuguesa? Só um cara que está começando agora, um Doriva da vida, ou o Jorginho, sei lá, mas a coisa está triste, está séria. Acho que a Portuguesa está vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. Ainda bem que o Corinthians vai jogar lá. O Canindé, para eles ganharam um tutuzinho, uma graninha, porque não está fácil, não. É triste para o torcedor da Portuguesa, né, Chico? Porque é uma sucessão de erros da parte diretiva, da gestão passada, né, má fé ou não, aí depois o episódio no STJD, um time que no campo se manteve na primeira divisão, caiu para a segunda e aí agora já está flertando com a terceira divisão. E a Portuguesa na terceira divisão, convenhamos, é praticamente o fim de um clube que, sabe, tem história, tem tradição. Há muito tempo não é o mesmo, não é aquela Portuguesa que ganhou o Rio São Paulo nos anos 50, que foi um dos principais times do Brasil e fez jus ao status de clássico quando enfrentava Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Quer dizer, é uma Portuguesa combalida, fruto de péssimas administrações. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Brasileirão, mas agora o assunto é o UEFA Champions League. Com o fim dos campeonatos nacionais, a Europa inteirinha está com os olhos voltados para a cidade de Madrid, já que as duas equipes da capital espanhola decidirão a principal competição continental. Depois da festa pelo título local, o Atlético já está se preparando para mais uma decisão.
A sala de imprensa lotada de jornalistas é uma cena que Diego Simeone e o Atlético de Madrid já estão acostumados. No meio de uma semana decisiva, a equipe venceu a primeira batalha contra o Barcelona e garantiu o título espanhol. Agora é a vez do Real Madrid na final da Champions League. E a dúvida do treinador é se Diego Costa e Arda Turan, lesionados no último sábado, estarão em campo. Com exceção deles dois, temos todos os jogadores disponíveis. Vamos ver o que irá acontecer com eles. E se não estiverem aptos, veremos quem colocar no lugar, disse Simeone. O argentino não aponta favoritismo para o jogo decisivo. Segundo ele, a porcentagem é 50% para cada lado. O Real possui melhores talentos individuais, enquanto o Atlético tem uma grande motivação e muito desejo de conquistar a Liga. O treinador completou dizendo que as condições são iguais para os dois lados. Al revés, creo que estamos nessa condição similares. O brasileiro Felipe Luiz também comentou sobre o jogo, falou da dificuldade que será enfrentar o Real numa final de Champions e fez questão de afirmar que o time rival tem sim o melhor elenco do mundo, mas isso não significa uma vantagem, segundo ele. E é muito difícil ganhar Real Madrid em qualquer partido que seja. Do lado adversário, Ángel Di Maria irá disputar a primeira final de Champions e de chuteira nova. Desde que cheguei aqui, pude perceber que a Champions é muito importante para o clube. E agora que estamos na final, todos os torcedores que encontramos nos pedem o título. Iremos fazer de tudo para conquistá-lo. O atacante Álvaro Morata também falou da expectativa para o próximo sábado. Essa é a maior alegria que podemos dar à torcida. Já se vão muitos anos tentando chegar numa final e ganhá-la seria o maior êxito da história recente do Real. Isso encerraria um ciclo e começaríamos outro sem tanta pressão para vencer uma Champions, completou o Morata. Sem tanta pressão por ganhar a Champions e eu acho que a afição desfrutaria muito mais e o equipo também. Quero mandar 2 beijinhos aqui, ó. Cristiano Soares, da cidade de Castilho, São Paulo. Beijo. E o Diego Antonângelo, de 5 aninhos, que assiste o Gazeta Esportiva todo dia e me adora. Beijo, Diego, filho do Denis Rodrigues. Diego, beijo pra você. Boa notícia para os que torcerão para o Real Madrid na decisão. Você vai torcer, Celso, para o Real Madrid? Não. Vai para o Atlético de Madrid? Bom, em recuperação... Não, vou torcer para o Real Madrid. Para o Real Madrid, Chico? Você não perguntou, mas eu estou falando. Não, é porque o Celso, você sabe que ele é do contra, né? Não, ele é Barcelona. Ele é Barcelona. Pelo Barcelona. Então, a gente sabe, né? Bom, em recuperação de lesão, o Cristiano Ronaldo acredita que estará na final da Champions League. Com problemas na coxa esquerda desde o mês passado, o melhor jogador do mundo não treinou com os companheiros nesta terça-feira, mas foi a campo e fez trabalhos físicos. Eu me sinto bem. Eu corri um pouco hoje, a sensação foi boa. Estou bastante otimista. Mas amanhã é outro dia e temos que ir passo a passo, pois eu quero estar na minha melhor forma no sábado. Cristiano Ronaldo estará em casa na decisão da Champions e espera que os portugueses estejam do lado dele. É uma final, é algo muito bonito, é algo que nós queremos ganhar. É um jogo esperado por muita gente. Espero que, já que joga agora a final em Lisboa, que os portugueses possam estar do lado do Real Madrid, que nos apoiem bastante. E apesar da boa fase do rival, o craque não acredita em favoritismo na decisão. Eles estão confiantes, é claro. Foram campeões espanhóis. Mas, na minha opinião, as chances são de 50% para cada lado. Será um jogo fantástico. Uma noite fantástica. E espero que o Real Madrid possa conquistar esse título, que é muito importante para nós. Bom, Cristiano Ronaldo, eu já disse aqui, na temporada é o melhor, indiscutivelmente. Não por acaso foi eleito o melhor do mundo da FIFA e manteve o nível. E é a grande esperança do Real Madrid. Claro, você tem Bale, tem Benzema, é um timaço. Mas o Cristiano Ronaldo realmente é o centro das atenções. O Atlético de Madrid é um time mais limitado, tem a força do conjunto como o seu grande trunfo, o comando do Simeone, dessa questão motivadora também, faz uma campanha fantástica. Se você comparar Real Madrid e Atlético de Madrid, o favoritismo é do Real Madrid.
Mas pela temporada, por tudo que já fez, o Atlético de Madrid pode sim ganhar o título. É a minha aposta, porque, veja só, muitos imaginavam que o Barcelona que não fosse apresentar futebol suficiente para conseguir pelo menos o empate do Barcelona no Camp Nou. E conseguiu. E num jogo só, Chico, sabe? Ele tem uma força defensiva muito grande e um contra-ataque mortal. Então, eu aposto as minhas fichas no Atlético de Madrid pela temporada que fez, apesar de considerar o Real Madrid melhor time. E eu acho o seguinte, que eu vou pela fase, né? A fase do Real Madrid hoje é muito boa. Né? Não chegou à final do Campeonato Espanhol, é verdade, chegou o Atlético de Madrid, ganhou, mas o Real Madrid está crescendo. E com a volta do Cristiano Ronaldo inteiro, vai ser muito difícil o Real Madrid deixar de perder esse título. Olha aí o homem inteiro aí, é o melhor jogador do mundo, numa baita de uma fase que se ele for atrasar a bola pega efeito e entra no gol adversário. Até isso está acontecendo. Numa fase que o cara dá uma piscada, vem 60 mulheres atrás dele. Então, o cara está numa fase matando a pau. E é difícil, vai ser duro segurar o Cristiano Ronaldo. Não acredito que a zaga do Atlético de Madrid e o Simeone pode chorar, pode tocar tango no vestiário, que essa ninguém tira do Real Madrid. Eu não vou nem comentar nada do Cristiano Ronaldo, porque meu marido está assistindo o programa. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho não quer saber de muito mistério e deve enfrentar o Fluminense amanhã no Maracanã com a mesma equipe que venceu o Flamengo no último domingo por 2-0. O repórter Felipe Boril acompanhou o treino do tricolor, que teve uma visita muito especial. Confira. Esse é o garoto Brian, 11 anos e São Paulino fanático. Há 1 ano, briga contra um câncer no cérebro. Hoje, vai passar por mais uma etapa do tratamento, mas antes ganhou um presentão. Praticamente foi sorteado na loteria. Foi convidado pelo São Paulo para conhecer o centro de treinamentos, os jogadores e ganhar muitos presentes. Gostou de receber o presente do Luiz Fabiano? Gostei. Nossa. Como é que é para você chegar perto de um ídolo assim? Não sei, cara. É a melhor coisa da minha vida. Você ficou nervoso? Ficou ansioso? Como é que foi? Nervoso, sim. Pela primeira vez sim, mas ele é o Fabigol, né? Atencioso, o artilheiro do São Paulo marcou mais um golaço antes do jogo de amanhã contra o Fluminense e recepcionou o Brian com o carinho que ele merece. A gente fica muito feliz, né? A gente tem que olhar um pouco para trás e ver que pessoas passam por muitas dificuldades. E o Brian é um vencedor, né? Tá aqui hoje visitando a gente. E a gente fica feliz de poder tirar um sorriso, né? E poder transmitir também um carinho, porque com certeza torce muito pela gente, né? Sofre junto com a gente, né? Nos jogos. E receber a visita é muito legal, né? Gratificante. A gente se sente privilegiado, né? Uma motivação que aumenta o empenho dos jogadores dentro de campo e traz a alegria para eles terem sucesso. Se motiva com certeza, né? A gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver essas pessoas vitoriosas como o Brian. Dá um abraço dele aí, Brian. Dá um abraço, fera. É com esse bom humor e tendo o craque Luiz Fabiano como ídolo que Brian enfrenta as barreiras da vida com mais facilidade. Olha, eu sempre vivo dizendo aqui que o ídolo tem que dar um exemplo positivo. Veja, quando o Luiz Fabiano se centrou, começou a jogar bola, eu mesmo defendi a convocação dele para a seleção brasileira. É verdade. Defendi também a convocação do Rogério Ceni. Quando o ídolo está centrado, é legal porque ele é um bom exemplo. Veja que bacana esse menininho imitando esse artilheiro do São Paulo, o Luiz Fabiano, nosso querido Favela. É legal isso aí, é bacana, é positivo. Isso cria uma boa imagem. Eu me lembro, não teve como não lembrar da matéria que você fez com o Paulinho, quando o Paulinho tinha idade desse moleque aí. Nossa, é verdade. Foi lá no São Paulo. Rogério Ceni. E com o Rogério Ceni, o Luiz Fabiano recebeu o Paulinho também, o Ricardinho estava lá. E foi super bem tratada. A Michele foi lá com o Paulinho. Hoje o Paulinho está 2 vezes maior que a Michele. É assim, a vida é essa. Mas é legal que o Paulinho cresceu com esse exemplo, bom na cabeça. Isso é saudável. E o São Paulo devia fazer mais vezes isso. Tem um tempo lá no CT
O domingo que vem aqui o nosso querido presidente de São Paulo, o Carlos Miguel Aidar. Então vai ser bom, porque eu vou cobrar dele a abertura do CT, como eles faziam no sábado, para as crianças irem lá visitar, né, o CT. E hoje tem Pato, tem Ganso, tem Rogério Ceni, tem Luiz Fabiano. É engraçado, mas é verdade. Tá cheio de ídolos no São Paulo. Inevitável que você coisa. Tem Pato, tem Ganso, tem Marreco, Rogério Ceni, Luiz Fabiano. Enfim, são ídolos que a garotada gosta e admira. Então, eu acho legal. O futebol é um ponto de encontro de amigos, eu sempre digo isso. Numa época que existe uma certa carência de grandes ídolos, né? Restaram muito poucos nos grandes times de São Paulo. Você está tendo noção da minha cara, mas só para lembrar, para refrescar a sua memória, o segundo gol do Ganso no Maracanã foi depois de um cruzamento de quem? Do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano cruzou e o Ganso pumba, rede. Quer dizer, a humildade do cara. O cara não estava na área para fazer o gol, mas deu um passe para o gol. Então, só respeite, por favor, os ídolos que ainda sobrevivem. Claro, eu respeito, claro. Aliás, tenho o maior respeito pelo Luiz Fabiano. Acho que é um... Não, eu falei de Pato e Ganso, não tem nada a ver com o Luiz Fabiano. Você viu que brincadeirinha de Pato e Ganso? Foi o que você disse. Mas, enfim, vamos falar sério. O Luiz Fabiano realmente... ele melhorou muito, né? Ele viveu uma fase ruim no São Paulo nos últimos tempos, está recuperando esse futebol e o Luiz Fabiano, com a cabeça no lugar, é um jogador importantíssimo, inclusive para a seleção brasileira. Hora de falar do Corinthians, que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã no Canindé. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. A derrota do final de semana para o Figueirense tirou o Corinthians do G4. Agora, com 8 pontos, o Timão ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. E por isso, o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense no estádio do Canindé está sendo encarado como uma verdadeira decisão de campeonato. Pois o objetivo do técnico Mano Menezes é que a equipe termine esse período pré-copa, se não na liderança, ao menos entre os 4 primeiros colocados. É verdade também que, mesmo com o resultado adverso de domingo, a distância para o líder internacional é de apenas 3 pontos. Na movimentação dessa tarde, o técnico do Timão praticamente definiu a equipe para amanhã com 2 novidades. Guilherme, com uma lesão muscular, está fora da partida e Luciano foi sacado do time titular. Com isso, Bruno Henrique entra no meio-campo, Renato Augusto, que conversou longamente com Mano antes do treinamento, vai para o ataque ao lado de Guerreiro e Petros entra formando o meio-campo corintiano. Quanto a reforços, Michele, a diretoria corintiana espera nas próximas horas confirmar a contratação do meio-atacante Lodeiro, jogador que está se desligando do Botafogo Carioca. Um atacante também é prioridade pós-Copa do Mundo. E 2 nomes estão sendo comentados por aqui. O de Diego Tardelli, que está no Atlético Mineiro, e de William, que já jogou no Corinthians e hoje está no Cruzeiro de Belo Horizonte. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O Corinthians, nesse período de renovação, fica claro que precisa realmente de reforços, um nome para o ataque. Muito interessante, Paulo Guerreiro, me parece, não tem um substituto ali à altura para fazer a função, né? O Mano tem algumas funções de ataque, mas o homem de área não tem. O Tardelli, eu acho uma negociação muito difícil, mas se o Corinthians conseguir, realmente é um bom nome. Até para compor, no caso, até cabem os dois ali jogando um pouco mais à frente. O Lodeiro eu acho um baita jogador, eu gosto muito do Lodeiro, é um jogador que se encaixaria bem ali no Corinthians, uma bela opção. Sobre o William, também fez uma boa temporada com o Cruzeiro no ano passado e conhece bem o Parque São Jorge, né, Chico? Eu gosto dos 3, eu acho que os 3 vão reforçar o Corinthians. O elenco do Corinthians é um elenco muito estável, é um elenco que não tem estabilidade emocional nenhuma. Provou isso na estreia da Arena. Os caras se assustaram com o público que estava lá. Mas estou jogando em casa, pô. Como é que vai se assustar com o público, o adversário? Não, a própria torcida assustou os caras. Então, tem que contratar gente experiente, sim. Bom, Palmeiras, na expectativa pela chegada de um novo treinador, o Palmeiras curte a boa fase sob o comando do interino Alberto Valentim, que está indo bem, hein? E o Adriano Dolfi tem as últimas notícias direto da Academia de Futebol. 3 jogos. 3 vitórias. O interino Alberto Valentim segue no comando técnico com 100% de aproveitamento. E o Palmeiras é, por enquanto, o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro. Acredito que voltou uma postura que a gente estava tendo no Paulista, né? A pegada que a gente estava no Paulista era muito grande. O foco também a gente estava muito grande, então acho que isso daí resgatou um pouco, né?
Então acho que esse é o grande mérito da equipe. Mas Alberto Valentim, apesar do ótimo aproveitamento, pode estar com os dias contados no comando técnico do Palmeiras. A diretoria do clube vai se reunir com Ricardo Gareca, técnico argentino que dirigiu o Vélez Sarsfield nas últimas temporadas. Jornais argentinos, inclusive, noticiaram agora há pouco que o técnico recusou uma proposta do Racing e está de chegada ao Brasil. É claro que com um treinador novo todo mundo vai querer mostrar, e isso é muito bom para o Palmeiras, né? Que todo mundo se mantém competitivo, então isso é bom. Alheio a este acerto, Valentim comandou agora há pouco o último treino em São Paulo. Na quarta, o Verdão já treina em Araraquara, local do duelo contra o Figueirense na Arena Fonte Luminosa. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Meus amigos, eu sou contra técnico estrangeiro no Brasil. Primeiro porque não sabe falar a língua, isso aí é complicado. E eu deixaria o nosso querido Alvin aí onde ele está, que no time que está ganhando não se mexe. E ele é o novo Jorginho do Palmeiras. Fica, Alvin. Legal. Vai falar, Celso? Não, né? Resultado final da enquete do site GazetaEsportiva.net, não tem tempo. Ganhar a Copa do Mundo diminuirá a revolta da população que se manifesta nas ruas? Não, 75% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais, se Deus quiser. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. É onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já.